Eu quero que vocês saibam que eu estou em contagem regressiva para que acabe logo esse campeonato brasileiro. Até já fiz um vídeo sobre isso, uma thumbnail sobre isso, mas está muito cansativo esse campeonato. O Campeonato Brasileiro de 2023 ele é tóxico. Ele faz mais mal do que bem. Ele traz mais preocupação e tristeza do que alegria para todas as torcidas. Veja o caso do Botafogo, né? Foi líder durante tanto tempo e está vendo o campeonato escorrer pelos dedos. Vejam a situação do Bragantino, que teve chance de chegar lá e na hora H roeu a corda, né? Situação do Corinthians, que está lá no meio da tabela correndo risco, a de todo mundo que lutou contra o rebaixamento até agora, aqueles que estão querendo entrar nessa condição de risco também, aqueles que saíram e voltaram para a condição de risco, aqueles que contavam com Libertadores e talvez não cheguem lá. Esse campeonato tá bom assim para o Fluminense, que foi campeão da Libertadores, tá bom para o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, e vai tá bom no final das contas para quem ganhar o campeonato. Mas a que custo, né? Duras penas. Acho que a gente não está acostumado com esse negócio, dessa disputa desse tipo. Porque nessa época já tinha dois times lá disputando o título, os rebaixados a gente já sabia, a nota de corte a gente já sabia e tal, a briga pela Libertadores era o que mais interessava, né? Mas o campeonato para acabar com o humor das pessoas. Porque eu não fui assistir, não quis assistir Goiás e Cruzeiro, porque eu não vou me aborrecer. Assisti o primeiro tempo e vi um episódio de uma série. No segundo tempo eu vi um episódio de um desenho. Aí quando eu mudei, estava lá 30 do segundo tempo. Falei, vou ver esses 30, esses 15 minutos finais. Porra, e não é que a defesa do Goiás, que merecidamente vai para a segunda divisão, né? Só fez hora extra nesse campeonato. Esse aí pode ir com Deus para a segunda divisão. Os caras me escancaram todo o lado da defesa e o sujeito do Cruzeiro vai lá, faltando um minuto para acabar o jogo e faz um gol com bola cruzada e joga o Cruzeiro a 44 pontos, 13º lugar, passando Vasco, Santos e Corinthians na tabela. Só esse campeonato brasileiro mesmo. E o Goiás nem para isso, né? Ficou com 35 pontos no campeonato, nem para dar uma força. Já foi, já caiu. 3 caíram, falta um, né? E eu espero que não seja o Santos. Para isso a gente vai precisar ganhar do Fluminense na quarta-feira e vai precisar somar ponto nas últimas rodadas. Não se iludam, 46 pontos talvez não seja suficiente. Talvez não sejam os pontos únicos que o Santos precise. 46, vai precisar de 47, 48, 49. 49. O duro é deixar para buscar esses 49 na última rodada. Porque não está adiantando secar os outros, né? Não está adiantando secar os outros. Olha que coisa, meu Deus do céu, que campeonato. Até quando você mais está vendo a coisa acontecer, vai lá e pimba, né? Outro dia o Vasco também contra o América Mineiro, um gol de falta no último minuto. Tudo acontecendo no fim da partida. Até nosso empate contra o Botafogo foi assim, né? Haja saúde para aguentar esse campeonato, né? E o Santos precisa ganhar e talvez tenha novidades contra o Fluminense. Sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal 10 e que é uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas, está presente no Campeonato Brasileiro e é por isso considerada a mais confiável casa de apostas, o mais confiável site de apostas do mercado, oferecendo grandes ganhos e pagamentos rápidos. E na 1xBet você não joga apenas aposta apenas nos jogos do Campeonato Brasileiro, né, mas também futebol internacional e esportes e também outras modalidades. Então, não perca mais tempo, inscreva-se na 1xBet no link que eu deixo no comentário fixado nos nossos vídeos e utilize o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens. Então não perde mais tempo, mostra que você sabe tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra com a 1xBet. Atenção para a rodada de palpites para esta terça-feira, tem Liga dos Campeões. 5 da tarde, Paris Saint-Germain e Newcastle.
Paris Saint-Germain vence. Também às 5, Milan e Borussia Dortmund. Acho que o Milan vence também, assim como Barcelona e Porto. Acho que o Barcelona ganha. E à noite tem mais um jogo, 9h30, para a gente ficar daquele jeito, né? Vasco e Corinthians. O que é melhor aqui, minha gente? Para olhar a tabela, Vasco e Corinthians. Empate, né? Empatando, o Vasco já passa o Santos de novo, né? Porque faz 43 pontos, mas ganha no saldo. Ou é melhor o Corinthians ganhar e deixar o Vasco atrás da gente, né? Para a gente não ir para a última rodada na boca do rebaixamento. Ou ganha o Vasco e deixa o Corinthians ali também perigando. Aqui é triplo, né? Qualquer coisa que acontecer, mas sei lá, viu? Difícil dizer. Digam aí o que vocês acham que pode ser menos ruim para o Santos no jogo desta terça-feira, 9h30, Vasco e Corinthians lá em São Januário, tá certo? Aproveitando esse começo de vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos à notícia do dia de hoje, né? Nesta segunda-feira, que nós aqui no canal 10 tivemos entrevista com o candidato. Nesta terça-feira também teremos lá na Santos FM conexão aqui com o canal 10. Nesta segunda foi o Ricardo Agostinho, nesta terça é o Rodrigo Marino. Tivemos também a live com o Henrique Farinha e tivemos, que horas que foi isso? No final da tarde, às 5h18, um comunicado do Santos dizendo o seguinte: o volante Tomás Rincon e o zagueiro João Basso fizeram um trabalho de transição física nesta segunda-feira no gramado do CT Rei Pelé. Transição física, ou seja, ainda não voltam contra o Fluminense. Talvez contra o Atlético Paranaense, talvez contra o Fortaleza na última rodada. Quem treinou no gramado foi o Dodô, né? E também o Alfredo Morelos, treinaram normalmente com o restante do elenco. Aí eu fui perguntar para uma pessoa dentro do clube sobre o aproveitamento do Morelos. O Dodô, até pela coletiva do Marcelo Fernandes, é bem provável que ele use mesmo, né? Para voltar a ter os 3 zagueiros e para ter, já que ele tem a ausência do Lucas Lima e do Nonato, né? Talvez ele vá com os 3 zagueiros mesmo para poder liberar mais os laterais. Aí perguntei sobre o Moraes. Olha, não é certeza, muito tempo parado, mesmo treinando normalmente, tem a questão física e tal. Chance de ir para o jogo tem, né, de ficar no banco de reservas, mas não dá para cravar. Até pelos desfalques, eu não sei não se o Morelos não vai para o banco, né? Mas assim, são desfalques de meio campo, não são desfalques. O Santos não tem problemas relacionados ao ataque, mas seria aí, como eu disse, mais uma opção, né? E assim, está muito tempo sem jogar. Qual que é o planejamento para o Morelos? Faltam 3 jogos para acabar o campeonato, 3 partidas para acabar o campeonato. Se ele não jogar agora, ele não joga mais, né? Será que acreditam que ele tem mais uma semana aí? Mais uma semana não dá, que acabou o campeonato. Mais 2, 3 dias de treino. Eu acho que ele tem que ir para o banco. Se ele está treinando, ele tem que ir para o banco. Ele joga 10 minutos contra o Fluminense, se for preciso, 20 contra o Atlético Paranaense e um pouco mais, se precisar, contra o Fortaleza, né? Porque aí depois tem férias, tem pré-temporada, tem eleição, a gente não sabe qual vai ser a condição, se o próximo presidente vai querer ficar com ele, se ele tem alguma cláusula que o libere, enfim. Assim, faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. Vai esperar mais o quê? Tá sem ritmo? Tá, mas quando ele chegou ele também estava 5 meses sem ritmo. Então eu sou a favor que fique no banco. E se for necessário, né, porque às vezes, dependendo da circunstância, o Santos empilha atacantes, né, para poder resolver algo emergencial. Mas eu acho que tem que ficar no banco, né, por também a ausência de outros jogadores aí. Então vamos ver, né? Eu confesso que achava que o Morelos não voltaria esse fim de ano, até porque foi o que foi divulgado pelo clube, né? O clube divulgou que não havia perspectiva de volta do atleta este ano. Ainda existe essa dúvida em relação ao aproveitamento dele. Então vamos ver o que acontece, se pelo menos para o banco de reserva,
porque o Marcelo Fernandes vai ter que optar se ele vai povoar o meio de campo, se ele vai usar 3 zagueiros, se ele vai botar o Soteldo na meia e colocar alguém com o Marcos Leonardo na frente, e aí pode ser o Maxi, pode ser o Furt, pode ser o Mendonça. Ele tem essas 3 opções e teria o Morelos, uma 4ª opção, para o banco de reserva. Tem o Patati, né, que num 4-4-2 poderia fazer a função de lado do campo que o Nonato até vinha fazendo numa linha de 4 ali, né, ajudando o Lucas Braga. Não sei, vamos ver se nesta terça-feira, quando tivermos o nosso pré-jogo por aqui, se a gente vai ter alguma novidade em relação a essa possibilidade de mudança tática, escalação, enfim. Mas não deixa de ser uma boa notícia, um jogador que estava aí se recuperando, ficar à disposição. Claro que para a atual circunstância do Santos, o melhor mesmo seriam as voltas do Basso e do Tomás Rincon. O Basso poderia formar essa trinca de zagueiros, ao invés do Dodô, com o Mendonça, com o Messias e com o Joaquim, né? O Joaquim mais pela esquerda, o Basso mais pela direita, ou o Basso mais pela esquerda, enfim, o Messias sobrando ali. Talvez fosse uma alternativa. E o Tomás Rincon pela questão aí da liderança. O Dodô não vinha bem ultimamente, me preocupa mais aí esse retorno dele, mas ele até poderia ter enfrentado o Botafogo. Marcelo Fernandes disse que eles seguraram até, foi algo estratégico, né, para esta partida contra o Fluminense. Então vamos aguardar, lamentando aqui a vitória do Cruzeiro. Que coisa, né, o Goiás, nem para segurar um empatezinho, que ia deixar os caras com 42 atrás da gente na tabela, mas é sofrimento até o fim, meus caros. Eu tô achando que, olha, eu só peço que o Santos vença, o Fluminense e que ele possa projetar os pontos necessários, porque se não ganhar do Fluminense, meus amigos, aí a nossa situação vai ficar difícil. O Santos precisa ganhar do Fluminense, nem empatar. Essa porcaria desse resultado aí, ó, né, vai depender do que acontecer em Vasco e Corinthians. O Santos precisa ganhar de toda a forma do Fluminense, porque vocês sabem que tem Bahia e São Paulo. O São Paulo é aquele time que não vai ganhar do Bahia nem ferrando, né? Então eu digo para vocês que eu não sei nem se não é melhor o Vasco perder, viu? Porque pelo menos é certeza de não entrar no Z. Porque se o Vasco empatar e o Bahia ganhar e a gente tropeçar contra o Fluminense, olha, Deus me livre, não quero nem falar nisso, não quero nem pensar nisso. É que eu tô de mau humor por causa desse resultado. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou pessimista assim, né? Tô conjecturando aqui em relação aos números. Eu tô de mau humor porque esse Goiás e Cruzeiro me tirou a tranquilidade no final da rodada. Tá bom? Então vamos lá, Marcelo Fernandes, vamos lá, rapaziada. Obrigado, Fluminense. Diniz, vai poupar? Ótimo. Poupa todo mundo, se puder, né? Vem aí o Mundial de Clubes. Se você quiser ganhar do Guardiola, não pode ficar se desgastando, não. Tá bom? A gente tem que brincar, né? Rir para não chorar. Tá certo, meus caros? É isso. Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.